o governo anuncia que quer 40 milhões de dólares. Só que daria hoje 261 milhões de reais. É para pagar em 22 anos, ou seja, vai ficar para o outro prefeito e o outro, e o outro, e o outro que vem por aí ainda. É um empréstimo muito vultoso. E esse projeto seguiu para a Câmara sem ter sequer os projetos aos quais será destinado o dinheiro. Ou seja, o dinheiro, eles né? As pedem uma obras. aprovação, eles pedem a aprovação de um empréstimo milionário desse, muito maior do que aquele empréstimo que foi usado para fazer os viadutos, sem que se saiba em que esse dinheiro será empregado. Aí fica difícil, aí fica complicado, né, de aceitar, de entender. Inclusive, nós chamamos, para falar sobre esse assunto, Nery, o vereador Jonatas Monteiro, para falar aqui com a gente. Boa tarde, Jonatas. Por que esse projeto está na Câmara? A Prefeitura não enviou nada dizendo em que esse dinheiro vai ser usado? É possível aprovar? Já houve um precedente, alguma coisa aprovada dessa forma? Olha, ele chegou na Câmara Municipal de Feira de Santana em março de 2022. E de lá para cá, uma cobrança nossa, assim, insistente, não só do nosso mandato, mas do conjunto da oposição naquele espaço, é que o projeto viesse acompanhado daquilo que é o óbvio, mas que falta. Que é uma lista oficial de obras, os projetos respectivos dessas obras também, já que a alegação do governo municipal, né, mais diretamente do próprio prefeito Colbert Martins Filho, é que esse montante, na casa aí de 250 milhões de reais, ele tem como finalidade um conjunto de intervenções de interesse da população feirense, né, que é como é apresentado na breve justificativa do projeto. Então, obras que supostamente seriam relacionadas à mobilidade, drenagem e outros aspectos, às vezes muito cobrados pela população, seriam resolvidos a partir do uso desses recursos. Qual é o problema que nós constatamos desde março de 2022? É que... Só um instantinho. Menciona essas, digamos, prioridades que você citou aí, drenagem, mobilidade, mas não diz nenhuma obra qual é. Não, é genérico, é desse modo mesmo, assim, é genericamente dito que o objetivo é para mobilidade, drenagem, né? Para quem acompanha aqui, talvez não tenha familiaridade como um projeto de lei chega à Câmara, ele tem ali a lei propriamente dita, né? Que é o regramento ali que pode ser ou não aprovado na Câmara, e no caso dos projetos que são enviados pelo prefeito, isso é acompanhado de uma mensagem que muitas vezes pede que esse projeto seja votado rapidamente, que é o chamado caráter de urgência do projeto. E essa mensagem que o prefeito encaminha, ela precisa expor os motivos que justificam o envio daquele projeto. No geral, chegam coisas muito vagas à Câmara Municipal. E esse é também um caso. Então, esse projeto, são 3 páginas na prática, contando aí com a mensagem, né? 2 de texto do regramento propriamente dito, né? Para que esse empréstimo seja autorizado, em qual instituição esse empréstimo seria tomado e tudo mais, e uma breve mensagem, como eu disse, é bem vaga. E a cobrança de março para cá, do ano passado, é que o governo oficializasse, porque não vale de boca. O curioso, Jonatas, é que os vereadores governistas também não têm conhecimento algum, porque o projeto, esse requerimento pedindo informação, você assinou junto com o líder do governo, Zé Carneiro. Pois é, isso diz muito do estado de coisas de Feira de Santana. Porque quando o prefeito encaminhou esse projeto para a Câmara, em março do ano passado, ao invés de encaminhar essas informações, mesmo para a bancada governista, para que pudesse fazer a defesa, né, da aprovação do projeto, simplesmente fizeram uma apresentação que foi ali no Parque da Cidade, convidaram alguns veículos de mídia, não todos, mas alguns, que lá estiveram e que pura e simplesmente reproduziram aquilo que é uma peça publicitária.
da prefeitura, onde apareciam algumas animações com obras que, de alguma forma, as pessoas comentam. Então, da duplicação da Artemia Pires, a requalificação da Lagoa do Prato Raso, outras obras eram mencionadas, apareciam, como eu disse, né, nesses vídeos promocionais, mas nada disso acompanha o projeto, né? Nem mesmo uma mídia com os mesmos vídeos. Então, sequer essa mesma apresentação que foi feita junto a alguns veículos de mídia foi reproduzida na Câmara Municipal. Então, de lá para cá, como eu disse, a cobrança tem sido em torno da oficialização disso, tanto da listagem efetiva de obras, quanto também quais os projetos respectivos. E agora eu provoquei o líder do governo, o vereador José Carneiro, questionando se o prefeito Colbert Martins Filho havia desistido do pedido de empréstimo. Ele disse, não desistiu. Eu digo, olha, então se não desistiu, precisa acontecer debate público sobre isso. Então, esse requerimento que foi aprovado conjuntamente, ele passa por 2 pontos. A necessidade de audiência pública para tratar dessa temática, e aí não basta ser uma sessão especial, onde só os vereadores geralmente falam, né, a mesa ali convidada, mas uma audiência pública que, em teoria, todo mundo que esteja lá presente possa fazer questionamentos, e precedendo isso, né, para que a própria audiência seja realizada, que a Câmara receba a lista oficial de obras, os projetos respectivos, porque senão não tem sentido fazer uma audiência pública para discutir algo que é vago. O pior é que não tem nenhuma lista de obras. Não é nem que não tem o projeto, não tem nenhuma lista das obras. Olha, os 250 milhões vai ser empregado nisso. Quanto em cada uma? Não sei, não tem não. Não, mas nem isso tem. Você não sabe para que é o dinheiro. É muito esquisito. Agora, existe a possibilidade disso acabar passando, afinal, o governo sempre consegue maioria. E aí como é que fica? Porque está comprometido o mandato, uma parte do recurso da prefeitura, para os próximos prefeitos que vêm por aí, que ninguém sabe quem vão ser. Isso é um ponto assim fundamental de atenção, porque não é algo para um governo, é algo para o município, que compromete Feira de Santana em décadas. E nós já vimos essa história aqui antes, eu disse isso mais recentemente na própria tribuna da Câmara Municipal. Nós temos aí uma história amarga com esse tipo de coisa que é aprovada na Câmara, que compromete a realidade municipal aí durante anos a fio, e que não apresenta os resultados, né, que foram ali utilizados na época para justificar essa aprovação. Então, a gente tem aí toda uma trajetória de coisas. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, os próprios viadutos aqui, eles foram alvo de muita contestação. Não talvez pela necessidade em um ou outro ponto, né? Mas como foram feitos, o fato de que logo poucos anos já se constatou a necessidade de modificação na dimensão do próprio viaduto. A gente tem aí a questão do dito BRT, né? Quase 100 milhões de reais, que é vergonhoso. Eu acredito que qualquer pessoa que circule aí pelas ruas do centro de Feira de Santana consegue ter uma dimensão do tamanho do vexame, embora talvez não tenha a dimensão do tamanho da irresponsabilidade de gastar 100 milhões de reais sem qualquer nível de resolução dos graves problemas de mobilidade urbana. E eu lembro que, à época, nós tínhamos uma campanha, Glauco acompanhou em parte isso, que era Feira em Movimento Cidade para Quem, né, que era uma das movimentações coletivas ali que contestaram essa questão do BRT. A gente problematizava muito isso, porque conseguia perceber que o projeto ele não tocava naquilo que é o gargalo da mobilidade em feira, que não é andar rápido na Getúlio Vargas e tudo, que nem isso o BRT atual consegue promover. Consegue fazer. Então, a gente tem experiências de parceria público-privadas também de anos, é o caso do dito Shopping Popular, que é popular só no nome, né, que tem aí o senhor Elias Tergilene, tratando como feitoria, né, ali aquele espaço, que é um espaço público, levou recursos públicos aí, tem uma certa, uma zona cinzenta, aí foram 13 milhões, 19 milhões e tudo mais, mas muito dinheiro, que
compromete também o município numa relação de muitos anos, já que é uma parceria público-privada. Então, essas coisas todas elas foram aprovadas na Câmara Municipal anteriormente sem o devido debate, porque também nós tínhamos aí um poder legislativo muito acostumado a dizer o amém, né? Então, nós tínhamos o ex-prefeito Zé Ronaldo de Carvalho com controle, se não absoluto, muito perto disso, o que permitiu com que se aprovasse coisas que são verdadeiros absurdos. Essa legislatura ela tem ônus e bônus. Eu costumo dizer que um bônus é que, em meio a toda a confusão, ela, se a gente espremer bastante, tem um certo saldo de maior independência política, mesmo que involuntária algumas vezes, né? Então, de uma forma ou de outra, com seus atropelos, tropeços também, coisas que no passado foram aprovadas pura e simplesmente, de alguma forma hoje, ou não foram aprovadas ou contaram com um nível de discussão um pouco maior. É o caso do dito projeto do Senar, mais recentemente, se a gente quiser assim, dar um exemplo bem fresco na memória, né? E provavelmente em outro momento, pura e simplesmente o governo municipal aprovaria, colocaria uma pedra em cima e seria nos termos mesmo que chegou à Câmara Municipal sem mudar uma vírgula. Então, a nossa expectativa, Glauco e Nery, primeiro, contribuir para que haja debate público em relação a isso, para que a gente consiga, no mínimo, que os segmentos que são mais organizados participem desse processo.